Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Minha senhora, disse Mandevin a File, conheço esses dois homens há anos. Eles não estão isentos de algumas falhas no passado. Nenhum homem chega ao bando sem algumas delas. Mas, luz providente, eles não são amigos das trevas. File comeu suas rações do meio-dia em silêncio, ouvindo com toda a paciência possível os protestos de Mandevin. Ela desejou que Perrin estivesse ali para que pudesse ter uma boa discussão. Sentia como se fosse explodir de pressão. Estavam perto de Takandar, terrivelmente perto. O céu negro ribombava com relâmpagos, e eles não viam uma criatura viva, perigosa ou não, havia dias. Tampouco viram Vannin ou Arna novamente, embora File montasse guarda dupla todas as noites. Os lacaios do Tenebroso não desistiram. Ela agora carregava a trombeta em uma grande bolsa amarrada à cintura. Os outros sabiam disso e oscilavam entre o orgulho pelo dever e o horror pela importância daquilo. Pelo menos ela compartilhava isso com eles agora. Minha senhora, disse Mandevin, ajoelhando-se. Vannin está por aí em algum lugar. Ele é um batedor muito talentoso, o melhor do bando. Não o veremos a menos que ele queira, mas eu juraria que ele está nos seguindo. Para onde mais ele iria? Talvez, se eu o chamar, o convide para contar sua história, para que possamos resolver isso. Vou considerar isso, Mandevin, disse File. Ele assentiu. O caolho era um bom comandante, mas tinha a imaginação de um tijolo. Homens descomplicados presumiam que os outros tinham motivações descomplicadas, e ele não conseguia imaginar alguém como Vannin ou Arna ajudando o bando por tanto tempo, sob ordens, sem dúvida, para evitar suspeitas, só para agora fazer algo tão terrível. Pelo menos agora ela sabia que não se preocupará sem motivo. Aquele olhar de puro terror nos olhos de Vannin quando ele fora capturado era confirmação suficiente, se pegá-lo com a trombeta nas mãos não tivesse sido. Ela não esperava dois amigos das trevas, e eles a enganaram em seu roubo. No entanto, também subestimaram os perigos da praga. Ela odiava pensar no que teria acontecido se eles não tivessem chamado a atenção da coisa-urso. File teria permanecido em sua tenda, antecipando a chegada de ladrões que já haviam desaparecido com um dos artefatos mais poderosos do mundo. O céu tremeu. O Shaiol Ghul sombrio assomava à frente, erguendo-se do vale de Takandar em uma cadeia de montanhas menores. O ar estava frio, quase invernal. Alcançar aquele pico seria difícil, mas, de uma forma ou de outra, ela levaria este chifre às forças da luz para a batalha final. Ela pousou os dedos no saco ao lado do corpo, sentindo o metal dentro. Perto dali, Over corria pela rocha cinzenta e sem vida das terras malditas, carregando a faca no cinto como uma espada. Talvez ela não devesse tê-lo trazido. Por outro lado, garotos da idade dele nas terras da fronteira aprendiam a entregar mensagens e levar suprimentos para fortes sitiados. Eles não saíam com um bando de guerra nem recebiam um posto antes dos 12 anos, mas seu treinamento começava muito antes. Minha senhora! File olhou para Selande e Arrela enquanto se aproximavam. File havia colocado Selande no comando dos batedores, agora que Vannin havia se revelado. A pequena mulher pálida parecia menos com Mael do que muitas outras em Shafile. Mas a atitude ajudou. Sim. Movimento, minha senhora, disse Selande suavemente. O quê? File se levantou. Que tipo? Algum tipo de caravana. Nas terras malditas? Perguntou File. Mostre-me. Não era apenas uma caravana. Havia uma vila lá fora. File conseguia distingui-la através do espelho, embora apenas como uma mancha escura que indicava a presença de prédios. Estava situada no sopé das colinas perto de Takandar. Uma vila. Luz. File moveu o espelho para onde uma caravana atravessava lentamente a paisagem desolada, indo em direção a um posto de suprimentos instalado a uma boa distância da vila. Eles estão fazendo o que nós fizemos, ela sussurrou. O que é isso, minha senhora? Arrela estava deitada de bruços ao lado de File. Mandevin estava do outro lado, espiando através do seu próprio espelho. É um posto central de suprimentos, explicou File, examinando as pilhas de caixas e fardos de flechas. Os seres das sombras não podem se mover pelos portais, mas seus suprimentos podem. Eles não precisavam ter carregado flechas e armas de reposição como parte da invasão. Em vez disso,
Os suprimentos estão sendo coletados aqui e enviados para os campos de batalha quando necessário. De fato, lá embaixo, uma faixa de luz anunciava a abertura de um portal. Um grande séquito de homens de aparência suja caminhava penosamente por ele, carregando mochilas nas costas, seguidos por dezenas de outros puxando pequenas carroças. Para onde quer que esses suprimentos estejam indo, disse File lentamente, haverá combates por perto. Essas carroças carregam flechas, mas não comida, pois os Trollocs estão arrastando cadáveres para se banquetearem todas as noites. Então, se pudéssemos passar por um desses portais, Mandevin disse. A Hela bufou, como se a conversa fosse uma piada. Olhou para File e o sorriso desapareceu dos seus lábios. Você está falando sério. Vocês dois. Ainda estamos a uma longa caminhada de Takandar, disse File. E aquela aldeia bloqueia o nosso caminho. Pode ser mais fácil passar por um daqueles portões do que tentar entrar no vale. Acabaríamos atrás das linhas inimigas. Já estamos atrás das linhas deles, disse File severamente, então nada mudaria lá. A Hela ficou em silêncio. Isso vai ser um problema, disse Mandevin suavemente, virando o espelho. Vejam os caras se aproximando do acampamento, vindos da aldeia. File ergueu o espelho novamente. Aiel, sussurrou ela. Luz. Os Shaido se uniram às forças do Tenebroso. Nem os cães Shaido fariam isso, disse a Hela, e então cuspiu para o lado. Os recém-chegados pareciam diferentes. Usavam os véus erguidos, como se fossem para matar, mas eram vermelhos. De qualquer forma, passar despercebido por Aiel seria quase impossível. Provavelmente, apenas o fato de o grupo dela estar tão distante o salvou da descoberta. Isso, e o fato de que ninguém esperaria encontrar um grupo como o de File ali. Para trás, disse File, descendo lentamente a encosta. Precisamos planejar. Perrin acordou sentindo-se como se tivesse sido jogado em um lago durante o inverno. Ele ofegou. Deite-se, seu tolo, disse Janina, pondo a mão no braço dele. O sábio de cabelos loiros parecia tão exausto quanto se sentia. Ele estava em algum lugar macio. Macio demais. Uma cama confortável, lençóis limpos. Do lado de fora das janelas, as ondas quebravam suavemente na praia e gaivotas cantavam. Ele também ouvia gemidos ecoando de algum lugar próximo. Onde estou? Perguntou Perrin. No meu palácio, disse Berelain. Ela estava perto da porta, e ele não a notara antes. A primeira usava seu diadema, o falcão em voo, e um vestido carmesim com detalhes amarelos. O quarto era suntuoso, com ouro e bronze nos espelhos, janelas e colunas da cama. Devo acrescentar, disse Berelain, que está em uma situação um tanto familiar para mim, Lord Aibara. Tomei precauções desta vez, caso esteja se perguntando. Precauções. Perrin cheirou o ar. Uno. Ele sentia o cheiro do homem. De fato, Berelain acenou com a cabeça para o lado, e Perrin se virou para encontrar Uno sentado em uma cadeira próxima, com o braço em uma tipóia. Uno! O que aconteceu com você? Perguntou Perrin. Trollocs malditos aconteceram comigo, resmungou Uno. Esperando minha vez de cura. Aqueles com ferimentos que ameaçam a vida são curados primeiro, disse Janina. Ela era mais talentosa das sábias em cura. Aparentemente, decidirá ficar com as Aes Sedai e Berelain. Você, Perrin Aibara, foi curada a ponto de sobreviver. Só que a ponto de sobreviver. Só agora podemos cuidar dos ferimentos que não ameaçavam sua vida. Espere, disse Perrin. Ele se esforçou para se sentar. Luz, estava exausto. Há quanto tempo estou aqui? 10 horas, disse Berelain. 10 horas. Preciso ir. À luta. A luta continuará sem você, disse Berelain. Sinto muito. Perrin rosnou baixinho. Tão cansado. Moiraine conhecia um método para acabar com a fadiga de um homem. Você sabia disso, Janina. Eu não faria isso por você se quisesse, disse Janina. Você precisa dormir, Perrin Aibara. Sua participação na última batalha acabou. Perrin cerrou os dentes e então se levantou. Saia dessa cama, disse Janina, virando os olhos para ele, e eu vou te enrolar no ar e te deixar pendurado lá por horas. O primeiro instinto de Perrin foi se afastar. Começou a formular o pensamento e se sentiu um tolo. De alguma forma, havia retornado ao mundo real. Não podia se deslocar ali. Estava tão indefeso quanto um bebê. Ele se recostou na cama, frustrado. Tenha bom ânimo, Perrin,
disse Berelain suavemente, aproximando-se da cama. Você deveria estar morto. Como chegou àquele campo de batalha? Se Aral Luhan e seus homens não tivessem te visto caído ali. Perrin balançou a cabeça. O que ele fizera desafiava qualquer explicação para quem não conhecia o sonho do lobo. O que está acontecendo, Berelain? A guerra. Nossos exércitos. Ela franziu os lábios. Sinto o cheiro da verdade em você, disse Perrin. Preocupação, ansiedade. Ele suspirou. Vi que as frentes de batalha se moveram. Se os homens de Dois Rios também estão no campo de Merrilor, nossos 3 exércitos foram empurrados de volta para o mesmo lugar. Todos, exceto aqueles em Takandar. Não sabemos como está o Senhor Dragão, disse ela suavemente, deslizando para um banquinho ao lado da cama dele. Junto à parede, Janina segurou Uno pelo braço. Ele estremeceu enquanto a cura o percorria. Rand ainda luta, disse Perrin. Já passou muito tempo, disse ela. Havia algo que ela não estava lhe contando, algo que ela estava escondendo. Ele sentia o cheiro nela. Rand ainda luta, repetiu Perrin. Se ele tivesse perdido, não estaríamos aqui. Ele se recostou, com a exaustão penetrando nos ossos. Luz. Ele não podia simplesmente ficar ali deitado enquanto homens morriam, podia? O tempo é diferente no Bore. Eu o visitei e vi em primeira mão. Já se passaram muitos dias aqui, mas aposto que foi apenas um dia para Rand. Talvez menos. Tudo bem. Vou passar o que você disser para os outros. Berelain, disse Perrin. Preciso que você faça algo por mim. Enviei Elias com uma mensagem aos nossos exércitos, mas não sei se ele a entregou. Graendal está interferindo na mente dos nossos grandes capitães. Você pode me ajudar a descobrir se a mensagem dele chegou? Chegou, disse ela. Quase tarde demais, mas chegou. Você se saiu bem. Durma agora, Perrin. Ela se levantou. Berelain? Perguntou ele. Ela se virou para ele. Faile, disse ele. E o Faile? A ansiedade dela aumentou. Não. A caravana de suprimentos dela foi destruída em uma bolha de maldade, Perrin, disse Berelain suavemente. Sinto muito. O corpo dela foi recuperado. Ele se forçou a perguntar. Não. Então ela ainda está viva. Isso. Ela ainda está viva, insistiu Perrin. Ele teria que presumir que isso era verdade. Se não... Ah, claro, esperança, disse ela, caminhando até Uno, que flexionava o braço curado, e acenou para que ele se juntasse a ela enquanto saía do quarto. Janina mexia no lavatório. Perrin ainda ouvia gemidos nos corredores lá fora, e o lugar cheirava a ervas medicinais e a dor. Luz, pensou ele. A caravana de Faile carregara a trombeta. Será que a sombra agora a tinha? E a Galha? Ele precisava voltar para a Galha. Havia deixado o homem no sonho do lobo, protegendo as costas de Rand. Se a exaustão de Perrin servisse de guia, a Galha não aguentaria por muito mais tempo. Perrin sentiu como se pudesse dormir por semanas. Janina voltou para perto da cama dele e balançou a cabeça. Não adianta nada tentar se forçar a manter os olhos abertos, Perrin Aybara. Tenho muito que fazer, Janina. Por favor. Preciso voltar ao campo de batalha e... Você vai ficar aqui, Perrin Aybara. Você não tem utilidade para ninguém no seu estado e não ganhará agir tentando provar o contrário. Se o ferreiro que te trouxe aqui soubesse que eu te deixaria tropeçar e morrer no campo de batalha, acredito que ele viria tentar me pendurar na janela pelos calcanhares. Ela hesitou. E aquele, quase acho que ele conseguiria. Mestre Luhan, disse Perrin, lembrando-se vagamente daqueles momentos antes de desmaiar. Ele estava lá. Ele me encontrou. Ele salvou a sua vida, disse Janina. Aquele homem te jogou de costas e te levou até uma Aes Sedai para servir de portal. Você estava a segundos da morte quando ele chegou. Considerando o seu tamanho, só te levantar já é um feito. Eu realmente não preciso dormir, disse Perrin, sentindo os olhos se fecharem. Eu preciso. Tenho certeza que sim, disse Janina. Perrin fechou os olhos. Isso a convenceria de que ele faria o que ela dissesse. Então, quando ela fosse embora, ele poderia se levantar. Tenho certeza que sim, repetiu Janina, com a voz ficando mais suave por algum motivo. Dormir, pensou ele. Estou adormecendo. Novamente, ele viu os 3 caminhos à sua frente. Desta vez, um levava ao sono normal, outro ao sonho do lobo enquanto dormia,
o caminho que ele costumava seguir. E entre eles, um terceiro caminho. O sonho do lobo em carne e osso. Ele ficou muito tentado, mas naquele momento, optou por não seguir esse caminho. Escolheu o sono comum, pois, no momento de compreensão, soube que seu corpo morreria sem ele. Androl estava deitado, ofegante, olhando para o céu em algum lugar distante do campo de batalha, seguindo seu voo do topo das colinas. Aquele ataque tinha sido tão poderoso. O que foi isso? Ele enviou para Pevara. Não era Tain, respondeu ela, levantando-se e tirando a poeira das saias. Acho que era Demandred. Eu propositalmente nos levei para um lugar longe de onde ele estava lutando. Sim. Como ele ousa se mover e interferir no grupo de canalizadores que ataca suas forças? Androl sentou-se, gemendo. Sabe, Pevara, você é excepcionalmente esperta para uma Aes Sedai. Ele ficou surpreso com a diversão dela. Você não conhece as Aes Sedai tão bem quanto imagina. Ela foi até lá para verificar os ferimentos de Emarim. Androl respirou fundo, inundado pelos aromas do outono. Folhas caídas. Água parada. Um outono que chegará cedo demais. A encosta dava para um vale onde, desafiando o rumo do mundo, alguns fazendeiros haviam cultivado a terra em grandes áreas. Nada havia crescido. Perto dali, Théodrin se levantou. É uma loucura lá atrás, disse ela, com o rosto corado. Androl sentia a desaprovação de Pevara. A garota não deveria ter sido tão livre com suas emoções. Ela ainda não havia aprendido o controle adequado das Aes Sedai. Ela não é uma Aes Sedai de verdade. Pevara o enviou, lendo seus pensamentos. Independentemente do que a Mirlin afirme. Ela ainda não passou pelo teste. Théodrin parecia saber o que Pevara pensava, e os dois mantiveram distância um do outro. Pevara curou Emarim, que aceitou estoicamente. Théodrin curou um corte no braço de Joneter. Ele parecia perplexo com o tratamento maternal. Ela vai ter o vínculo com ele em breve. Pevara o enviou. Reparou como ela deixou uma das outras mulheres levar uma das 50 e começou a segui-lo? Mal nos livramos dela desde a Torre Negra. E se ele a vincular de volta? Androl enviou. Então veremos se o que você e eu temos é único ou não. Pevara hesitou. Estamos tropeçando em coisas que nunca foram conhecidas. Ele a encarou. Ela se referia ao que quer que tivesse acontecido durante a última conexão. Ela havia aberto um portal, mas o fizera como ele faria. Vamos precisar tentar de novo. Ele a enviou. Logo, ela disse, investigando Emarim para ter certeza de que sua cura havia ocorrido. Estou muito bem, Pevara Sedai, disse ele, cortês como sempre. E, se me permite observar, você parece precisar de um pouco de cura. Ela olhou para o pano queimado em seu braço. Ainda se sentia tímida em deixar um homem curá-la, mas também incomodada com sua própria timidez. Obrigada, ela disse, com a voz calma enquanto deixava tocar seu braço e canal. Androl tirou a pequena caneca de lata do cinto e, distraidamente, levantou a mão, com os dedos para baixo. Apertou os dedos como se estivesse beliscando algo entre eles, e ao abri-los, uma pequena passagem se abriu no meio. Água jorrou, enchendo a caneca. Pevara sentou-se ao lado dele, aceitando a xícara que ele lhe ofereceu. Ela bebeu e suspirou. Tão fresca quanto a água da nascente da montanha. É isso mesmo, disse Androl. Isso me lembra que eu queria te perguntar uma coisa. Como você faz isso? Fazer isso, disse ele. É só um pequeno portal. Não é isso que eu quero dizer. Androl, você acabou de chegar. Você não teria tido tempo de memorizar esta área o suficiente para abrir um portal para alguma fonte na montanha a centenas de quilômetros de distância. Androl encarou Pevara, sem entender nada, como se tivesse acabado de ouvir uma notícia surpreendente. Não sei. Talvez tenha algo a ver com o meu talento. Entendo. Pevara ficou em silêncio por um momento. A propósito, o que aconteceu com a sua espada? Androl, por reflexo, estendeu a mão para o lado. A bainha pendia ali, vazia. Ele havia deixado cair a espada quando Relâmpagos atingiu perto, e não tivera presença de espírito para pegá-la enquanto fugiam. Ele gemeu. Garfin me mandaria moer cevada na casa do intendente por semanas a fio se soubesse disso. Não é tão importante, disse Pevara. Você tem armas melhores. É o princípio, disse Androl. Carregar uma espada me lembra. É como, bem, ver uma rede me lembra de pescar em Mayene, e água de nascente me lembra de Jain. Pequenas coisas, mas pequenas coisas importam. Preciso ser um soldado de novo. Temos que encontrar Tain,
Pevara. As focas. Bem, não podemos encontrá-lo do jeito que estamos tentando. Você concorda? Ele suspirou, mas assentiu. Excelente, disse ela. Detesto ser alvo. O que fazemos em vez disso? Abordamos isso com estudo cuidadoso, não com espadas brandidas. Ela provavelmente tinha razão. E, o que fizemos? Pevara, você usou meu talento. Veremos, disse ela, tomando um gole da xícara. Quem me dera que isso fosse chá. Androl ergueu as sobrancelhas. Pegou a xícara de volta, abriu um pequeno portal entre dois dedos e deixou cair algumas folhas secas de chá na xícara. Ferveu-as por um instante com um fio de fogo e, em seguida, colocou um pouco de mel por outro portal. Tinha um pouco na minha oficina na Torre Negra, disse ele, devolvendo a xícara. Parece que ninguém mexeu nela. Ela tomou um gole de chá e sorriu calorosamente. Androl, você é maravilhoso. Ele sorriu. Luz. Há quanto tempo não se sentia assim por uma mulher? Amor era coisa de jovens tolos, não é? Claro, os jovens tolos nunca conseguiam enxergar direito. Procuravam um rosto bonito e paravam por aí. Androl já estava por ali há tempo suficiente para saber que um rosto bonito não era nada comparado ao tipo de solidez que uma mulher como Pevara demonstrava. Controle, firmeza, determinação. Essas eram coisas que só o tempero adequado poderia trazer. O mesmo acontecia com o couro. Couro novo era bom, mas couro realmente bom era aquele que já tinha sido usado e desgastado, como uma pulseira que foi cuidada ao longo dos anos. Você nunca sabia ao certo se podia confiar em uma pulseira nova. Depois que ela era sua companheira por algumas temporadas, você sabia. Estou tentando ler esse pensamento, disse Pevara. Você acabou de me comparar a uma velha tira de couro. Ele corou. Presumo que seja coisa de marceneiro. Ela tomou um gole de chá. Bem, você fica me comparando com... O quê? Um monte de bonequinhos. Ela sorriu. Minha família. Os mortos pelos amigos das trevas. Desculpe. Aconteceu há muito, muito tempo, Androl. Ele podia sentir que ela ainda estava brava com isso, no entanto. Luz, disse ele. Eu continuo esquecendo que você é mais velha que a maioria das árvores, Pevara. Disse ela. Primeiro sou uma tira de couro, agora sou mais velha que árvores. Imagino que, apesar das dezenas de empregos que você teve na vida, nenhum dos seus treinamentos envolva como falar com uma dama. Ele deu de ombros. Quando mais jovem, talvez tivesse vergonha de ter a língua presa em tais nós, mas aprenderá que não havia como evitar. Tentar fazer isso só piorava a situação. Estranhamente, a maneira como ele reagiu a agradou. As mulheres gostavam de ver um homem perplexo, ele supôs. Sua alegria se dissipou, porém, quando ela olhou para o céu. Ele se lembrou, de repente, dos campos vazios lá embaixo. Das árvores mortas. Do trovão rosnando. Não era hora para alegria, nem para amor. Por alguma razão, porém, ele se viu agarrado a ambos justamente por isso. Devemos nos mudar em breve, disse ele. Qual é o seu plano? Taim sempre estará cercado por lacaios. Se continuarmos atacando como temos feito, seremos cortados em pedaços antes de chegarmos até ele. Precisamos alcançá-lo furtivamente. E como vamos gerir isso? Depende. Quão louco você pode ser, se a situação exigir. O vale de Takandar havia se tornado um lugar de fumaça, caos e morte. Ruark caminhou por ali, com Traz e Baelder ao seu lado. Eram seus irmãos dos escudos vermelhos. Ele nunca os conhecera antes de chegar àquele lugar, mas eram irmãos mesmo assim, e seu vínculo fora selado pelo sangue derramado de crias das sombras e traidores. Um raio rompeu o ar, atingindo-o nas proximidades. Enquanto caminhava, Ruark pisava na areia que havia sido transformada em cacos de vidro pelo raio. Ele buscou abrigo, alguns cadáveres de Trolloc empilhados, e agachou-se, com Traz e Baelder se juntando a ele. A tempestade finalmente chegará, ventos furiosos assolando o vale, quase o suficiente para arrancar o véu de seu rosto. Era difícil distinguir qualquer coisa. A neblina havia se dissipado, mas o céu escurecera, e a tempestade levantava poeira e fumaça. Muitas pessoas lutavam em grupos rondando. Não havia mais linhas de batalha. Mais cedo naquele dia, um ataque de Mirdraal, e um ataque total de Trollocs depois, finalmente romperam o domínio dos defensores na entrada do vale. Os Taírens e os jurados do dragão recuaram para o vale, em direção a Shaiol Ghul,
e agora a maioria lutava perto da base da montanha. Felizmente, os Trollocs que haviam chegado não eram tão numerosos. A matança na passagem e o longo cerco reduziram o número de Trollocs em Takandar. No total, os Trollocs restantes provavelmente igualavam o número de defensores. Isso ainda seria um problema, mas, em sua opinião, os sem-honra que usavam véus vermelhos eram uma ameaça muito maior. Eles vagavam pela extensão do vale, assim como os Aiel. Nesse campo aberto de matança, obscurecido pela neblina e pela poeira que turbilhonava para prejudicar a visibilidade, Huarc caçava. Ocasionalmente, ele se deparava com Trollocs em grupos, mas a maioria havia sido expulsa pelos desvanecidos para lutar contra as forças regulares, os Tairens e os Domani. Huarc acenou para seus irmãos, e eles avançaram pela tempestade ao longo de um lado do vale. A luz enviou que as forças regulares e os canalizadores poderiam manter o caminho até a montanha onde os Caracarn lutaram contra a cega visão. Rand al'Thor precisaria completar sua batalha em breve, pois Huarc suspeitava que não demoraria muito para que a sombra vencesse este vale. Ele e seus irmãos passaram por um grupo de Aiel dançando as lanças com os traidores que usavam os véus vermelhos. Embora muitos dos véus vermelhos pudessem canalizar, parecia que ninguém naquele grupo conseguia. Huarc e seus dois pularam na dança, lanças em riste. Esses véus vermelhos lutaram bem. Traz acordou do sonho durante a luta, embora tenha matado um dos véus vermelhos ao cair. A batalha terminou quando os véus vermelhos restantes fugiram. Huarc matou um deles com o arco e Baelder derrubou outro. Atirar em homens pelas costas era algo que eles não teriam feito se estivessem lutando contra verdadeiros Aiel. Essas criaturas eram piores que os proles das sombras. Os 3 Aiel restantes que eles haviam ajudado assentiram em agradecimento. Juntaram-se a ele e a Baelder, e juntos, voltaram para o Fosso da Perdição para verificar as defesas ali. Felizmente, o exército naquele local ainda resistia. Muitos eram dos jurados do dragão que haviam chegado à batalha por último, e que eram compostos principalmente por homens e mulheres comuns. Sim, havia algumas Aes Sedai entre eles, até mesmo alguns Aiel e alguns Ashamen. No entanto, a maioria deles empunhava espadas velhas que não eram usadas há anos, ou cajados que provavelmente já haviam sido ferramentas de agricultura. Eles lutaram como lobos encurralados contra os Trollocs. Huarc balançou a cabeça. Se os matadores de árvores tivessem lutado com tanta selvageria, talvez Lama ainda tivesse seu trono. Um raio veio do ar, matando vários defensores. Huarc piscou para apagar o clarão dos olhos, virou-se para o lado e examinou os arredores através dos ventos que sopravam. Pronto! Ele fez sinal para que os irmãos ficassem para trás, e em seguida, agachou-se. Pegou um punhado da poeira cinzenta que cobria o chão e esfregou-a nas roupas e no rosto. O vento chicoteou um pouco de seus dedos. Ele caiu de bruços no chão, com uma adaga presa na mandíbula. Sua presa estava no topo de uma pequena colina, observando a luta. Um dos homens de véu vermelho, com o véu abaixado, sorria. Os dentes da criatura não eram afiados em ponta. Aqueles com dentes afiados em ponta podiam canalizar, alguns sem dentes também. Huarc não sabia o que isso significava. Este sujeito era um canalizador, revelado quando invocou fogo como uma lança e o lançou contra os Tairens que lutavam nas proximidades. Huarc avançou lentamente, avançando lentamente pelo chão em uma depressão nas rochas. Ele foi forçado a assistir ao véu vermelho matando defensor após defensor, mas não acelerou. Continuou seu rastejar excruciantemente lento, ouvindo fogo crepitar enquanto o véu vermelho permanecia com as mãos atrás das costas, com as tramas do poder único o atacando. O véu vermelho não o viu. Embora alguns desses homens lutassem como Aiel, muitos não. Eles não eram silenciosos enquanto espreitavam, e não pareciam conhecer o arco ou a lança tão bem quanto deveriam. Homens como o que estava à sua frente. Huarc duvidava que eles já tivessem precisado se mover silenciosamente, se aproximar furtivamente de um inimigo, matar um servo no mato. Por que eles iriam querer isso, se podiam canalizar? O homem não percebeu quando Huarc deslizou ao redor de um cadáver Trolloc perto dos pés do véu vermelho, estendeu a mão e cortou os tendões do homem. Ele caiu com um grito e, antes que pudesse canalizar mais, Huarc cortou sua garganta e voltou a se esconder entre 2 cadáveres. 2 Trollocs vieram ver o que estava acontecendo. Huarc matou o primeiro e derrubou o segundo antes mesmo que ele se virasse, antes que tivessem a chance de vê-lo. Então, mais uma vez, ele desapareceu na paisagem. Nenhum outro prole das sombras veio investigar, então Huarc recuou em direção aos seus homens. Enquanto se movia, agachando-se, correu, passou por uma pequena matilha de lobos que estava liquidando um par de Trollocs. Os lobos se viraram para ele,
com os focinhos ensanguentados e as orelhas erguidas. Deixaram-no passar, movendo-se silenciosamente em direção à tempestade de vento em busca de outras presas. Lobos! Eles tinham vindo com a tempestade sem chuva e agora lutavam ao lado dos homens. Huarc não sabia muito sobre o andamento geral da batalha. Ele podia ver que algumas das tropas do rei Darlin à distância ainda mantinham a formação. Os besteiros haviam se posicionado ao lado dos dragões acampados. Da última vez que Huarc os vira, eles estavam quase sem virotes, e as estranhas carroças que soltavam vapor e transportavam suprimentos agora estavam em ruínas. Aes Sedai e Asha'men continuaram a canalizar forças contra o ataque, mas não com a energia que ele vira delas antes. Os Aiel fizeram o que faziam de melhor: matar. Enquanto aqueles exércitos mantivessem o caminho para Rand al-Tor, talvez isso bastasse. Talvez. Algo o atingiu. Ele ofegou, caindo de joelhos. Olhou para cima e viu uma bela mulher atravessar a tempestade para inspecioná-lo. Ela tinha olhos maravilhosos, embora os dois estivessem desviados um do outro. Ele nunca havia percebido o quão terrivelmente equilibrados eram os olhos de todas as outras pessoas. Pensar nisso o enjoava. E todas as outras mulheres tinham muito cabelo na cabeça. Esta criatura, com cabelos ralos, era muito mais maravilhosa. Ela se aproximou, maravilhosa, surpreendente, incrível. Ela tocou o queixo dele enquanto ele se ajoelhava no chão, e as pontas dos seus dedos eram macias como nuvens. Sim, você serve, disse ela. Venha, meu bichinho. Junte-se aos outros. Ela gesticulou em direção a um grupo que a seguia. Vários sábios, um par de Aes Sedai, um homem com uma lança. Huarc rosnou. Será que este homem tentaria roubar a afeição de sua amada? Ele o mataria por isso. Ele iria. Sua amante riu baixinho. E Moridin acha que essa cara é um castigo. Bem, você não se importa com a minha cara, não é, meu bichinho? Sua voz ficou mais suave e, ao mesmo tempo, mais áspera. Quando eu terminar, ninguém se importará. O próprio Moridin elogiará minha beleza, pois verá através dos olhos que eu lhe concedo. Assim como você, meu bichinho. Assim como você. Ela deu um tapinha em Huarc. Ele se juntou a ela e aos outros e atravessou o vale, deixando para trás os homens que chamara de irmãos. Rand deu um passo à frente enquanto uma estrada se formava a partir de fios de luz à sua frente. Seu pé pisou em uma pedra brilhante e limpa do pavimento e ele passou do nada para a majestade. A estrada era larga o suficiente para que 6 carroças passassem umas pelas outras ao mesmo tempo, mas nenhum veículo a obstruía. Apenas pessoas. Pessoas vibrantes, em roupas coloridas, conversando, chamando, ansiosas. Sons preenchiam o vazio, os sons da vida. Rand se virou, observando os prédios que cresciam ao seu redor. Casas altas ladeavam a rua, guarnecidas de colunas na frente. Longas e estreitas, encostavam-se umas às outras, com as faces voltadas para a estrada. Além delas, estendiam-se cúpulas e maravilhas, edifícios que se estendiam em direção ao céu. Era diferente de qualquer cidade que ele já tivesse visto, embora a obra fosse de Ogier. Em parte trabalho dos Ogier, pelo menos. Perto dali, operários consertavam uma fachada de pedra que havia quebrado durante uma tempestade. Os dedos grossos dos Ogier riam estrondosamente enquanto trabalhavam ao lado dos homens. Quando os Ogier chegaram aos 2 rios para retribuir o sacrifício de Rand, com a intenção de construir um monumento ali, os líderes da cidade, sabiamente, pediram ajuda para melhorar a cidade. Ao longo dos anos, os povos Ogier e Churivers trabalharam em estreita colaboração, a ponto de, agora, os artesãos de Churivers serem procurados no mundo todo. Rand caminhava pela estrada, circulando entre pessoas de todas as nacionalidades. Domani arrastando roupas coloridas e finas. Tairens, a divisão entre plebeus e nobres desaparecendo cada vez mais a cada dia, em roupas largas e camisas marcadas por mangas listradas. Seanchan vestindo sedas exóticas. Fronteiriços com ares nobres. Até mesmo alguns charas. Todos haviam chegado a Campo de Emond. A cidade agora tinha pouca semelhança com seu nome, e ainda assim havia indícios. Mais árvores e espaços verdes abertos pontilhavam a paisagem do que se encontraria em outras grandes cidades, como Caemen ou Tyr. Nos 2 rios, os artesãos eram reverenciados. E seus atiradores eram os melhores que o mundo conhecia. Um grupo de elite de homens de 2 rios, armados com os novos bastões de tiro que os homens chamavam de rifles, serviu com os Aiel em suas campanhas de manutenção da paz em Shara. Era o único lugar onde se conhecia a guerra no mundo. Havia disputas aqui e ali.
O conflito entre Murandi e Tyr 5 anos antes quase dera terra à sua primeira guerra de verdade no século desde a última batalha. Rand sorriu enquanto se movia pela multidão, sem se acotovelar, mas ouvindo com orgulho a alegria nas vozes das pessoas. A explosão em Murandi fora dinâmica para os padrões da Quarta Era, mas na verdade não fora nada. Um único nobre descontente atirara em uma patrulha Aiel. 3 feridos, nenhum morto, e esta fora a pior luta em anos, fora as campanhas de Shara. Acima, o sol rompia a fina camada de nuvens, banhando a estrada com sua luz. Rand finalmente chegou à praça da cidade, que outrora fora o campo de Emond. O que pensar da estrada da pedreira agora que era larga o suficiente para um exército marchar por ela? Ele caminhou ao redor da enorme fonte no centro da praça, um monumento aos que haviam caído na última batalha, esculpido pelos Ogier. Ele viu rostos familiares entre as estátuas no centro da fonte e se virou. Ainda não é definitivo, pensou ele. Isso ainda não é real. Ele havia construído essa realidade a partir de fios do que poderia ser, de espelhos do mundo como ele se desenrolava agora. Não estava definido. Pela primeira vez desde que entrará nessa visão que ele mesmo havia criado, sua confiança vacilou. Ele sabia que a última batalha não fora um fracasso. Mas pessoas estavam morrendo. Será que ele pensava em acabar com toda a morte, com toda a dor? Esta deveria ser a minha luta, pensou ele. Eles não deveriam ter que morrer. O sacrifício dele não foi suficiente. Então ele perguntou várias e várias vezes. A visão estremeceu. Pedras finas zumbiam sob seus pés, prédios tremiam e oscilavam. As pessoas pararam no mesmo lugar, imóveis, o som morrendo. Em uma pequena rua lateral, ele viu uma escuridão surgir como uma alfinetada que se expandiu, engolfando tudo ao seu redor, sugando-os. Cresceu até o tamanho de uma das casas, expandindo-se lentamente. Seu sonho é fraco, adversário. Rand impôs sua vontade, e o tremor cessou. Pessoas que haviam paralisado retomaram a caminhada, e a conversa confortável recomeçou. Um vento suave soprava pela passarela, farfalhando faixas em mastros proclamando celebração. Eu farei com que isso aconteça, disse Rand para a escuridão. Essa é a sua falha. Felicidade, crescimento, amor. Essas pessoas são minhas agora. Eu as levarei. Você é a escuridão, disse Rand em voz alta. A escuridão não pode repelir a luz. A escuridão só existe quando a luz falha, quando ela foge. Eu não falharei. Eu não fugirei. Você não pode vencer enquanto eu bloquear seu caminho, Shaita. Veremos. Rand se virou da escuridão e continuou teimosamente ao redor da fonte. Do outro lado da praça, uma grande escadaria branca e majestosa levava a um prédio de 4 andares, de incrível artesanato. Esculpido em relevos, encimado por um telhado de cobre reluzente, o prédio estava adornado com faixas. 100 anos. 100 anos de vida, 100 anos de paz. A mulher que estava no topo da escada tinha uma familiaridade em suas feições. Alguma herança saudiana, mas também cachos escuros de cabelo que lembravam distintamente 2 rios. Lady Adora, neta de Perrin e prefeita de Campo de Emond. Rand subiu os degraus enquanto ela fazia seu discurso de comemoração. Ninguém o notou. Ele fez com que não o notassem. Ele deslizou como um homem cinzento atrás dela enquanto ela proclamava o dia da celebração, então ele entrou no prédio. Não era um escritório do governo, embora pudesse parecer de frente. Era muito mais importante. Uma escola. À direita, grandes corredores exibiam pinturas e ornamentos que rivalizavam com os de qualquer palácio, mas estes retratavam os grandes mestres e contadores de histórias do passado, de Anlaton Merrilin. Rand percorreu aquele corredor, observando as salas onde qualquer um poderia entrar e adquirir conhecimento, do fazendeiro mais pobre aos filhos do prefeito. O prédio precisava ser grande para acomodar todos que quisessem aprender. Seu paraíso é falhado, adversário. A escuridão pairava num espelho à direita de Rand. Ele refletia não o corredor, mas sim a presença dele. Acha que pode eliminar o sofrimento. Mesmo que vença, não ganhará. Nas ruas perfeitas, homens ainda são assassinados à noite. Crianças passam fome apesar do esforço de seus lacaios. Os ricos exploraram e corromperam. Eles simplesmente o fazem em silêncio. Está melhor, sussurrou Rand. Está bom. Não é o suficiente, e nunca será o suficiente. Seu sonho é falhado. Seu sonho é uma mentira. Eu sou a única honestidade que seu mundo já conheceu. O escuro o atacou. Veio como uma tempestade.
Uma rajada de vento tão terrível que ameaçava arrancar a pele de Randy dos ossos. Ele se manteve ereto, com os olhos voltados para o nada, cruzando os braços atrás das costas. O ataque destruiu a visão, a bela cidade, as pessoas sorridentes, o monumento ao conhecimento e à paz. O tenebroso a consumiu e, mais uma vez, ela se tornou mera possibilidade. Sylviana segurava o poder único, sentia-o inundando-a, iluminando o mundo. Quando segurava Saidar, sentia como se pudesse ver tudo. Era uma sensação gloriosa, desde que reconhecesse que era apenas uma sensação. Não era verdade. A atração do poder de Saidar havia induzido muitas mulheres a gestos imprudentes. Certamente, muitas azuis os haviam feito, em algum momento. Sylviana esculpiu fogo a cavalo, arrasando os soldados Shara. Ela havia treinado seu cavalo castrado, Stinger, para nunca se intimidar ao canalizar. Arqueiros, recuem! Gritou Shubain logo atrás dela. Vão, vão! Companhias de infantaria pesada, avancem! Os soldados de infantaria blindados marcharam por Sylviana com machados e maças para confrontar os Charans desorientados nas encostas. Piques teriam sido melhores, mas não havia o suficiente para todos. Ela disparou mais uma rajada de fogo contra o inimigo, preparando o caminho, e então voltou sua atenção para os arqueiros Charan mais acima na encosta. Assim que as forças de Egwene contornaram os pântanos, dividiram-se em 2 grupos de ataque. As Aes Sedai avançaram com a infantaria da Torre Branca, atacando os Charans nas colinas pelo oeste. A essa altura, os incêndios já haviam sido extintos e a maioria dos Trollocs havia se afastado das colinas para atacar abaixo. A outra metade do exército de Egvenes, principalmente a cavalaria, foi enviada para o corredor que contornava os pântanos e levava em direção ao val. Eles atacaram os flancos traseiros vulneráveis dos Trollocs que haviam descido as encostas para atacar as tropas de Elaine que defendiam a área ao redor do val. A principal tarefa do primeiro grupo era subir a encosta oeste. Sylviana começou a disparar uma série cuidadosa de raios contra os Charas, que avançavam para repeli-los. Assim que a infantaria tiver subido a encosta um pouco, disse Shubain ao lado de Egwene, faremos as Aes Sedai começarem. Mãe! A voz de Shubain se elevou. Sylviana girou a cavalo, olhando alarmada para Egwene. A Amirlin não estava canalizando. Seu rosto empalidecera e ela tremia. Estaria sendo atacada por uma trama? Nenhuma que Sylviana pudesse ver. Figuras se reuniram no topo da encosta, afastando a infantaria Shara. Começaram a canalizar, e relâmpagos caíram sobre o exército da Torre Branca, cada um com um estalo cortando o ar e um clarão de luz brilhante o suficiente para atordoar. Mãe! Sylviana colocou seu cavalo ao lado da montaria de Egwene. Demandred devia estar atacando-a, tocando Sangreal nas mãos de Egwene para um impulso extra de poder. Sylviana teceu um portal. A mulher Seanchan, que cavalgava atrás de Egwene, agarrou as rédeas da Amirlin e puxou o cavalo para segurança através do portal. Sylviana seguiu, gritando, enfrentem aqueles Charas. Avisem os canalizadores masculinos sobre o ataque de Demandreis ao trono de Amirlin. Não, disse Egwene fracamente, cambaleando na cela enquanto os cavalos entravam em uma grande tenda. Sylviana gostaria de levá-la para mais longe, mas não conhecia a área o suficiente para um salto em distância. Não, não é. O que houve? Perguntou Sylviana, parando ao lado dela e deixando o portal desaparecer. Mãe. É o Gavin, disse ela, pálida e trêmula. Ele está ferido. Gravemente. Ele está morrendo, Sylviana. Oh, luz, pensou Sylviana. Guardiões. Ela temera algo assim desde o momento em que vira aquele garoto tolo. Onde? Perguntou Sylviana. Nas alturas. Vou encontrá-lo. Usarei portais. Viajarei na direção dele. Luz, mãe, disse Sylviana. Você tem ideia de quão perigoso isso será? Fique aqui e lidere a Torre Branca. Eu tentarei encontrá-lo. Você não consegue senti-lo. Passe o vínculo dele para mim. Egwene congelou. Você sabe que é a coisa certa a fazer, disse Sylviana. Se ele morrer, isso pode destruir você. Deixe-me ficar com o vínculo dele. Isso me permitirá encontrá-lo e protegerá você, caso ele morra. Egwene ficou horrorizada. Como Sylviana ousava sequer sugerir isso? Mas, afinal, ela era uma vermelha, e eles pouco se importavam com guardiões. Sylviana não sabia o que estava perguntando. Não, disse Egwene. Não, nem vou considerar. Além disso, se ele morrer, isso só me protegeria, transferindo a dor para você. Eu não sou a Amirlin. Não.
Se ele morrer, eu sobreviverei e continuarei lutando. Pular até ele pelo portal seria tolice, como você diz, e eu também não vou deixar você fazer isso. Ele está nas colinas. Vamos forçar a entrada até lá, como ordenado, e assim poderemos alcançá-lo. É a melhor escolha. Silviana hesitou, depois assentiu. Pronto. Juntos, eles retornaram para o lado oeste das colinas, mas Silviana se acalmou. Que tolo! Se ele morresse, Egwene teria muita dificuldade em continuar lutando. A sombra não precisava derrubar a Mirlin para detê-la. Só precisava matar um garoto idiota.